E aí, galerinha, Direito Civil 7, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo aí de direitos reais, hoje nós vamos falar de modo específico sobre os direitos de vizinhança. Né? Isso mesmo, nós temos regulamentado dentro do nosso Código Civil, organizadinho, disciplinando sobre as nossas relações aí de vizinhos, certo? Nós vamos iniciar fazendo uma breve retrospectiva, né, sobre o nosso conteúdo, que nós já sabemos que o direito de propriedade é um direito que se presume, né, como sendo um direito pleno, ou seja, ele tem aí as várias faculdades que nós já estudamos, né, de usar, gozar, dispor, fruir e até de reaver dentro do direito de sequela, que está lá no nosso artigo 1231, nós já estudamos. Além disso, nós já vimos também que a propriedade é um direito pleno, né? Dentro das características da propriedade, nós temos essa questão da plenitude, que nós sabemos que, teoricamente, o dono ele pode fazer o que ele bem quiser com a sua coisa, corresponde ao jus abutendi, uma coisa assim, que é uma expressão latina que fala que é o direito de usar, direito de abusar. Porém, com a evolução da sociedade e organização legislativa, no avanço em direção a uma vivência plena em comunidade, essa possibilidade de usar a sua coisa do jeito que você bem entender, ela foi sofrendo algumas limitações que nós já estudamos lá no nosso artigo 1228, no parágrafo 1º, a respeito da função social da propriedade. Também outra coisa que nós já estudamos é no parágrafo 2º do artigo 1228, que diz respeito ao abuso de direito. E agora nós vamos estudar uma terceira limitação no direito de propriedade, que é justamente o direito de vizinhança. Lembra uma máximazinha que a gente aprende ainda na infância, que fala que o meu direito termina onde começa o direito do outro? É justamente isso, relação harmônica em sociedade, viver conjuntamente, mesmo que é meu, não posso fazer o que eu quiser, porque esse meu fazer o que eu quiser pode ser que afete a vida de outrem, não é assim? Então, essa terceira restrição que nós vamos estudar diz respeito aos direitos de vizinhança, né? Feita essa breve introduçãozinha para vocês, muito breve mesmo, nós já vamos aí para as nossas anotações, seguindo aquele conselho cristão das nossas aulas de direito civil, de que eu não estou vendo, mas Deus está vendo, então pegue a caneta, pegue o caderno e vamos anotar. Quando você escreve, você memoriza 2 vezes, certo? Coloquem aí conceito, né, dos direitos de vizinhança, conceito dos direitos de vizinhança. Conceito. Direitos de vizinhança são direitos de convivência, né? Regrinhas para você conviver, decorrentes aí da interferência entre prédios limítrofes ou não, ou seja, que estão que terminam onde começa o outro, ou não. Porque vizinho, galerinha, não é só a pessoa que está aqui do lado que a minha casa termina e a outra começa, não. Né? Vizinho pode ser, juridicamente falando, pode anotar aí, juridicamente falando, vírgula. Vizinhos podem morar no mesmo quarteirão, vírgula, no mesmo bairro, vírgula, na mesma rua. Não é apenas aquele que mora contíguo, né? Olha uma palavra chique, contíguo, que é seu confinante, seu limítrofe. Vizinhos aí é entendido dentro de um sentido amplo, né, no lato sensu. Por quê, galerinha? Pode ser que o meu barulho esteja incomodando a quadra inteira, não é só o pessoal que mora aqui do lado. Pode ser que a minha empresa esteja poluindo o rio que 10 propriedades vizinhas utilizam. Então, não tem como a gente limitar de um modo específico o que vem a ser, de fato, vizinhos. Isso tá dentro de um sentido amplo aí das relações sociais, ok? Qual o fundamento para o direito de vizinhança, né? O que justifica a existência do direito de vizinhança? Onde que nascem esses direitos? Os direitos de vizinhança, eles vão existir para limitar a propriedade em prol de um convívio social entre vizinhos. Por quê? O nosso poder judiciário, né, o poder público, ele tem interesse que nós, cidadãos, possamos viver de maneira plena, em harmonia, né? Quanto pior e mais amontoada for a organização das pessoas em sociedade, mais conflitos vão surgir,
né? E esses conflitos eles sempre vão desaguar dentro do nosso poder judiciário e vai superlotar a organização judiciária desses famosos, né, das famosas brigas de vizinhos, tá? Então, vocês podem parar e refletir aqui comigo, vamos fazer uma breve reflexão, que é muito menos provável que a gente tenha determinados tipos de problema no campo, por exemplo, vizinhos de fazenda, do que a gente tenha entre pessoas que moram em apartamentos, por exemplo. É lógico que em um condomínio de apartamentos vai ter muito mais problema de vizinhança do que uma pessoa que tem 200 alqueires de terra e que mora na zona rural. Tá? A possibilidade dessa pessoa que vive em espaços muito pequenos e que tenha uma proximidade maior com seus vizinhos dela ter algum tipo de problema é muito maior do que quem vive com um distanciamento um pouquinho maior, certo? Dando sequência aí à nossa parte introdutória, gente, nós vamos agora tratar das características do direito de vizinhança. São duas características muito simples, porém muito esclarecedoras. A primeira característica, nós precisamos lembrar que as normas do direito de vizinhança, elas são normas recíprocas, ou seja, aquilo que eu não posso fazer, meu vizinho também não pode. Isso é uma limitação de som, barulho, por exemplo, volume, né, de emissão sonora. Não vai ser só para mim, vai ser para mim, vai ser para o vizinho ali, para o outro vizinho também. Se eu não posso invadir a propriedade do outro, sou eu e ele, né? Se nós temos outras regras aqui, em relação, por exemplo, a vizinhança do muro, né? Que o muro pertence às pessoas que colaboram. Se eu faço o muro sozinha, dentro da parte do meu lote, o muro é meu. São questões que vão implicar nas relações de vizinhança e que servem tanto para mim quanto para o outro. Por quê? O direito de vizinhança ele é positivado, então são regras que servem para todo mundo. Diferente das servidões prediais, porque as servidões prediais, elas vão o quê? As servidões prediais, que nós já até comentamos em sala, sempre ela está beneficiando um prédio em detrimento do outro. Então, se é uma servidão de passagem, para eu chegar na minha propriedade, eu tenho que passar pela sua. Automaticamente, eu estou prejudicando a sua e beneficiando a minha. Então, sempre nas servidões de passagens, um prédio é prejudicado em relação ao benefício que é concedido para o outro. Tá? E elas são acordadas de modo contratual, então elas não têm uma reciprocidade diferente do direito de vizinhança, que são recíprocos. Então, a primeira característica do direito de vizinhança são recíprocos. O que serve para um serve para o outro. O que um não pode, o outro não pode também. A segunda característica é que o direito de vizinhança ele tem uma característica real, por isso está dentro dos direitos reais. Então, ele é vinculado à coisa. A pessoa que tem a coisa tem obrigação, seja ele um inquilino, por exemplo. Tá? Eu aluguei a minha casa, quem está morando na casa tem que respeitar os direitos de vizinhança. Certo? Eu vendi, quem comprou a casa tem que respeitar os direitos de vizinhança. Ela segue a coisa. Quem tem a coisa tem a obrigação. Ok? Então, nós finalizamos aí, pessoal, essa parte introdutória, né, falando do que é o direito de vizinhança, onde se fundamenta e quais são as duas características, certo? No nosso próximo vídeo, nós veremos quais são as regras dos direitos de vizinhança. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!